Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui na nossa audiência, beleza? Deixa um like, se inscreve no canal, que ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Antes da gente bater um papo aqui, deixa eu dar um bom dia, ainda é bom dia. Meu fiel companheiro aqui, o Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz, tudo certinho? Valeu, Raí, tudo certo. Bom dia a você, bom dia a todo o pessoal. Estamos aqui na luta do dia a dia, quase tarde já, né? Já se aproximando do meio-dia, a gente parando aqui para gravar e conversar um pouquinho sobre o papo de bola, né? Sobre o nosso futebol alagoano. Vamos lá, Raí. Vamos lá, antes de eu puxar aqui alguns assuntos importantes, para o CSA, para o CRB, do futebol alagoano em si, deixa eu falar um do menos importante. Ontem, eu ia dizer essa semana, mas na verdade foi ontem, um torcedor me parou e aí a polêmica do Rafael Tenório e do Marcos Barbosa, você não se posicionou, e o Luiz, o que é que o Luiz acha? E até então tinha dito a ele que eu acho que a gente não ia fazer vídeo referente. Mas como é um pedido da torcida, eu vou perguntar aqui o Luiz. A gente não vai se posicionar, mas saber o que é que a gente pensa, né, ao mesmo tempo. Rafael Tenório aí que diz que o Marcos Barbosa comprou alguns jogadores do CSA, por isso o CSA não foi campeão. Isso a gente tá falando de 9 anos atrás. O Marcos Barbosa disse que ele chegava alcoolizado, bêbado nos vestiários e se despia na frente do jogo, meio para desmoralizar. Mas na tua opinião, Luiz, para a gente dar a resposta a pedido do torcedor, o nome dele é Everaldo, eu tinha esquecido aqui, tava tentando lembrar. Everaldo, um abraço, viu, do Papo de Bola. Valeu, Raí. Olha, eu assisti toda a entrevista do Rafael Tenório, certo, Raí? E ao meu modo de vista, de 0 a 100, teve 80% da entrevista muito proveitosa, muito bom. E tudo que o Rafael Tenório falou, até 80%, até antes de chegar nessa polêmica do Campeonato Alagoano de 2017, até tudo que o Rafael vinha falando ali, ele vinha contando toda a trajetória dele, toda a história do que ele passou no CSA. E realmente foi complicado, não foi fácil, não. Tanto é que hoje ele faz o desmame, né, psicologicamente e a trabalho psiquiátrico também, um desmame daquilo que foi do CSA, porque até hoje a cabeça dele ainda atormenta. E realmente o CSA não é fácil, não, certo? Até chegar no contexto onde supostamente ele não aponta ninguém na entrevista, certo, Raí? Ele não aponta ninguém, mas supostamente um jogador do CSA foi vendido, quer dizer, se vendeu por R$ 60 mil. Ele não acusa dirigente nenhum de time do CRB, diga-se de passagem, ele não acusou dirigente nenhum, e nem também ele falou nome de jogador nenhum. Ele só fez questionar que um dos jogadores do CSA em 2017 foi comprado na final do Campeonato Alagoano, ano em que o CRB foi campeão. Ele, pelo menos, ele fala isso na entrevista. Ele não aponta ninguém, ele não fala nome de jogador, certo? Mas claro que o outro lado, né, a torcida do CRB, a diretoria do CRB iria se posicionar referente a isso, certo? E é coisa da rivalidade do futebol alagoano. Até chegar aí, a entrevista do Rafael Tenório vinha muito, muito bom, muito salutar, muito proveitosa, toda a trajetória do CSA, toda a história, como fez, questão de dinheiro, todo aquele problema que teve com a Braskem, quanto a Braskem pagou para tirar o CSA de lá do Mutange, certo? O novo centro de treinamento dando ênfase ao mesmo nome, centro de treinamento Mutange, né? Toda essa história, por quanto foi comprado o terreno, tudo isso era daí muito, muito bom. Até chegar nessa bendita história aí de Aí que melou a entrevista. Até chegar nessa bendita história onde em 2017 houve esse jogador que se vendeu. E, na verdade, ele não aponta jogador e nem também acusa dirigente de time nenhum. Mas, claro, falando-se como a final foi contra o CRB, claro que o outro lado iria se posicionar, certo, Raí? Mas, realmente, cuidar, Raí, do CSA não é fácil, certo? Ele disse hoje que, para cuidar do CSA, administrar o CSA teria que ser um empresário que investisse pelo menos R$ 1 milhão mensal, certo? E isso é mais ou menos por isso daí mesmo. Para um time,
um time disputar uma série e ter plenas condições de subir, é preciso montar um elenco muito bom, e nós sabemos que para montar um bom elenco, Raí, depende de dinheiro. Por mais que se invista dentro do clube e depois tire. Como na entrevista que o Rafael fala, ele mesmo disse que investiu dinheiro, quanto investiu, está aí na entrevista, acredito que todo mundo está assistindo, o torcedor alagoano, independente do CSA ou do CRB, acredito que todo mundo está assistindo para ver, é muito interessante, certo? E o Papo de Bola está hoje se posicionando assim. É aquela coisa, na calmaria, na tranquilidade para ver. Assistimos a entrevista e não estamos aqui dizendo que o Rafael Tenório acusou ou não acusou ninguém. Simplesmente foi tudo isso que aconteceu na entrevista. Ele não fala nome de jogador, nem tampouco nome de dirigente. Mas é uma entrevista muito boa, Raí. E uma coisa que me deixou assim encucado é que o Rafael Tenório fala que depois que essas bets chegaram no futebol, vê as coisas que está acontecendo no futebol brasileiro. E isso é verdade, viu? Isso é, de certa forma, é bom questionar-se e ver. Depois que as bets chegaram, certo, existe, sei lá, algumas polêmicas no futebol. Claro que ninguém vai acusar que as casas de aposta têm envolvimento com o futebol, com alguma manipulação de resultado. Muito pelo contrário. Mas, diga-se de passagem, é muito dinheiro investido, às vezes, dentro de um clube, em um outro não, e vai fortalecendo financeiramente muitos clubes e enfraquecendo outros. Essa é a palavra mais correta. Alguns clubes se tornam mais fortes do que o que já são, e outros que não têm esse patrocínio, que não têm esse apoio, se torna cada vez mais fraco. E o futebol vai caminhando para 3 ou 4, 5 times no país. Essa é a pura verdade. 3, 4 ou 5 times que são bem fortalecidos pelas patrocinadoras. E os demais, diga-se de passagem, assim como nessa prateleira de Série B, Série C e Série D, é muito, muito difícil, viu, Raí, competir. Eu entendi mais ou menos a entrevista do Rafael Tenório por esse lado. Eu não fui muito de acordo, não. Tem coisas que ele fala que eu acho meio que desnecessário. Mas, continuando falando de CSA, lembrando que a gente ainda vai falar um pouco do CRB também. Na noite de ontem, Luiz, teve uma reunião no CT Gustavo Paiva, onde, né, teria participado o executivo Carlos Bonatelli, o empresário João Feijó. Eu estou muito feliz de ver o João Feijó, né, de dentro, né, um cara de muita competência. O presidente do conselho, Claudernei Ferreira. E o assunto, a pauta lá, Luiz, era definir os acordos, né, com os atletas que possuem vínculo com o CSA ainda, e a discutir também referente o ano posterior, né? Até então aí o CSA já chegou a um acordo de rescisão de contrato com 6 atletas. No momento, né? O Wellington Júnior, o Álvaro, e os volantes Vander e Silva, beleza? E o lateral Felipe Albuquerque também. Eu gosto muito de Felipe Albuquerque. Pena que não vai continuar. E para finalizar, o Gabriel Félix. Reunião produtiva, a gente começa a ver, Luiz, que mesmo que por pouco, lentamente, mas começa a andar as coisas no CSA, né? A passo de tartaruga, mas a gente vê já um pequeno movimento, coisa que até um tempo atrás tudo travado, nem para frente nem para trás, e a gente começa a ver no torcedor uma certa esperança para o ano que vem. Raí, depois de 40, digamos assim, eu acho que 45 dias que o CSA teve travado, o CSA agora começa a agilizar as coisas e correr contra o tempo. E já teria que ter reformulado todo o elenco há mais tempo, né? Visto essa questão do salário do pessoal atrasado, das rescisões que teria que fazer. E agora o CSA perde aí um mês praticamente, o CSA perde e tem que correr contra o tempo, para já então montar a pré-temporada. Eu achei que a pré-temporada, a partir de 15 de novembro, ficou imprensado, viu, Raí, para aquilo que o CSA quer. Se tivesse trabalhado com mais um pouquinho de tempo, já estaria já o elenco praticamente montado para começar a pré-temporada. Vai começar muito no sufoco. E o campeonato alagoano, como o CSA vai começar essa pré-temporada agora a partir de novembro, eu acho muito pouco para montar um elenco e preparar ele para o campeonato alagoano. No caso, assim, para disputar título.
certo? O CSA, mais uma vez, ao meu modo de vista, o CSA vai ainda sofrer no campeonato alagoano, ainda vai estar se montando no decorrer do campeonato. Mas é uma esperança já, certo? O pessoal está aí para resolver as questões dentro do CSA, começa-se a pagar essas rescisões, um acordo com uns com outros, e isso é muito bom. É o que o torcedor azulino quer ver nesse momento, certo, Raí? E então, pedir esse apoio do torcedor que não deixe de apoiar o Centro Esportivo Alagoano, não. É o patrocínio maior, o patrimônio maior que o CSA tem é o seu torcedor. Todo clube, nós sabemos disso, certo? É o torcedor que levanta o time. É o querer do torcedor. E o torcedor tem que dar esse apoio nesse momento, depois de toda essa turbulência. Sabemos que vai ser convocada novas eleições, e o que passou, passou. É colocar uma tábua aqui agora e juntar águas novas. O CSA precisa de pessoas que tenham capricho, tenham entendimento, tenham coragem e que tenham também, certo, assim, muita paz no coração. O CSA precisa disso entre seus diretores, pessoas com paz, com tranquilidade para administrar o clube. E vamos ver agora, depois dessas futuras eleições que vem aí, se esse novo presidente consegue vencer aí todo o seu tempo sem precisar que o Conselho Deliberativo venha intervir. Vamos torcer que as coisas boas possam acontecer no CSA daqui para frente, Raí. Mas muito boa a reunião que fizeram e está na hora, sim, de reorganizar a casa. Aí, portanto, isso daí já é um bom começo. É só aquela torcedora que viralizou recentemente falando do Paysandu, né, que é o maior patrimônio, realmente é a torcida. Enfim, segundo o Bonatelli, o CSA pretende iniciar a temporada, Luiz, entre o dia 15 e o dia 20 de novembro, né? A preparação aí para 2026. Eu tava vendo aqui também, de acordo com a Gazeta, né, gazetaweb.com, dando os créditos aqui, Itamar é o novo técnico do CSA. De acordo, continuo dizendo aqui, com a Gazeta, deve ser anunciado aí nas próximas horas. Vou ler aqui só um trechinho para não ler a matéria completa, mas ele já trabalhou, Luiz, no Retrô, no Santa Cruz, Paysandu, Botafogo da Paraíba, Criciúma, Vila Nova e Cuiabá. O último clube foi o Retrô. É uma boa contratação aí para o CSA. O que é que você acha, Luiz, aí do início entre o dia 15 e 20 e Itamar, o novo treinador do CSA? A gente falava que o CSA precisaria, antes de montar todo o seu elenco, contratar a comissão técnica. E o CSA foi atrás. Não é ainda 90% já tudo acordado, falta a questão de assinaturas, e o Itamachula será o novo o novo técnico do Centro Esportivo Alagoano. Boa contratação, viu, Raí? Ao meu modo de vista, naquilo que eu já vi ele trabalhando no próprio Santa Cruz, certo? No Retrô. E esse projeto que esses times passaram até chegar no que estão, teve muito da influência do Itamachula no meio. Portanto, para esse projeto que o CSA está montando agora, eu acho um bom nome, sim, na verdade. Temos que dar apoio, certo? O torcedor tem que acreditar e confiar, e dar espaço para que o cara chegue e possa trabalhar. Mas eu acho um bom nome, cara. Ô Luiz, falando agora do Clube de Regatas Brasil, o CRB que enfrenta a Ferroviária na segunda-feira, dia 13 de outubro, às 21h30. Lembrando, galera, que o CRB está a 4 pontos do Criciúma, que tem 50, né? O CRB tem 46 pontos. E começa, né, no coração do torcedor regatiano, aquele sentimento, a gente vai subir. A gente vai subir, é hora realmente de acreditar. Eu acredito que seria o melhor momento. Claro que muita calma, pé no chão, que falta muito chão ainda. A gente vê 4 pontos, mas é chão, viu? Até porque os times da frente também não são bobos, nem todo mundo vai perder. Depende muito do resultado ao término da rodada. Mas é o CRB, Luiz, aí que enfrenta a Ferroviária segunda-feira, dia 10. E uma venda de ingresso muito boa, Luiz, acontecendo aí no Casarão.
Porra, aí, quando a gente iniciamos o programa, a gente chamou muito a torcida do CRB para dar esse apoio moral ao time, que o CRB é um time de muito tempo na Série B e nunca pisou numa Série A. Né? O seu arquirrival, o CSA, por mais dificuldade que tem, mas já chegou lá, já subiu, passou série B, Série A, caiu para a Série B, depois quase por 2 anos consecutivos, quase sobe para a Série A, por questões muito mínimas, muito pouco, o CSA não voltou para a Série A. E o CRB tem essa ânsia, mas eu sempre falei para tu que eu não vejo essa gana, essa ânsia por parte da diretoria do CRB. Por parte da torcida, sim. Por parte do time, às vezes, sim. E às vezes a diretoria do CRB, sei lá, mostra-se conformada com o resultado, coisa que não pode acontecer, né? E o torcedor sempre tem essa perspectiva, essa esperança de que o time possa subir a Série A. E vê só, falando do CRB, o CRB começou bem, iniciou uma boa temporada, um bom campeonato dentro da Série B, e de repente o CRB começou a perder credibilidade. E a gente até dizia, se o CRB matar o jogo, jogos que estão na mão do CRB, o CRB já poderia estar dentro do G4 há bastante tempo. E foi passando, passando, até que chegou naquele jogo contra o Remo, e é tudo que eu colocava as fichas que eu colocava no CRB, no jogo contra o Remo. Eu disse aqui no programa, se o CRB ganhar do Remo, aí então Luiz, aqui no Papo de Bola, eu vou olhar assim e dizer, olha, é hora do CRB subir. Se o CRB perder para o Remo, que naquele jogo eu achava o CRB bem mais encorpado, mesmo com as dificuldades que está jogando fora de casa, o CRB, se vencesse o Remo, então voltaria para a briga no campeonato. Aí foi, o CRB começou o jogo bem e perdeu aquele jogo. E eu aqui disse, na verdade, eu não acredito mais, eu jogo a toalha. Eu jogo a toalha, eu não acredito mais no acesso. Manter-se sim, daí o CRB vai se manter com o time que tem, mas para o acesso eu jogo a toalha. Até porque o CRB iria enfrentar fora de casa aí o Goiás. E o CRB ganhou em casa, certo? E joga fora, não está vencendo. Enfrentar o Goiás é muito complicado. O CRB foi lá e venceu o jogo. Tá vendo, Raí, como é as coisas? CRB foi lá, venceu o jogo e volta para a briga. Volta para a briga. Tem sua partida em casa agora contra a Ferroviária, certo? E a vendagem de ingresso, assim como você nos passou, ela é muito grande, será casa cheia. E, na minha opinião, com o time que o CRB tem, pelo que apresenta dentro do campeonato, o CRB tem tudo para vencer a Ferroviária. Eu não acredito que o CRB vá perder esse jogo, porém, é preciso esperar para ver. Vencendo a Ferroviária, eu vou te contar uma coisa: o CRB dá uma engatada muito grande de novo na briga pelo acesso. Apesar que sua frente tem muitos times que estão muito além. Tem aí os 4 primeiros colocados, aí depois vem aí o Atlético Paranaense, que a torcida cobra muito O lá no Novo Paraná também. Horizontino, né, Luiz? O, Também. o Novo E o Horizontino, próprio Remo. o Remo também, são tudo time que estão aí na briga à frente do CRB. Mas se ele vencer a Ferroviária aqui em Maceió, ele volta para a briga. Aí volta, volta e volta forte, certo? E é aquela coisa, o Papo de Bola aqui sempre torceu pelo bem do futebol alagoano. Nós temos nossas agremiações, nós somos torcedores do nosso time, mas eu torço, na verdade, pelo bem do futebol de Alagoas. Eu torço pelo CSA, pelo CRB, pelo ASA, pelo o CSE, pelo Penedense, o Coruripe, todos os times. Eu gostaria demais aí de ver o futebol alagoano melhor do que aquilo que é. Eu falei há pouco tempo atrás no programa que eu acho o futebol alagoano pequeno porque o povo pensa pequeno. Um time puxa o outro, Raí. Um time puxa o outro. O CRB há tempo que está aí na Série B. O CSA não vai querer ficar para trás, não. O ASA não vai querer ficar para trás, não. O CSE não vai querer ficar para trás. Vão formar elenco para subir de série. Vão formar elenco para subir de série. No estado tem muito empresário que. No estado de Alagoas tem muito empresário que tem amor, que tem paixão pelos seus clubes. E vai vir investimento dentro do CRB, dentro do CSA, do ASA. Não vai ficar assim, não, as coisas não. E eu torço pelo bem do futebol, sabe, Raí? E se o CRB vencer a Ferroviária, ele volta muito forte para a briga
do brasileiro. Vamos esperar para ver. Tô aqui na expectativa para ver o desenrolar dessas partidas. Galera, lembrando que segunda-feira, né, lugar de regatiano é no estádio Rei Pelé. Valores dos ingressos, tem um ingresso aqui que é o ingresso social, né, R$ 12, mais um brinquedo. Só que foi uma quantidade de 100 ingressos. Só eu acredito que nem tenha mais. Mas o preço tá muito bom, gente. R$ 15, arquibancada baixa, né? Vai lotar com certeza, arquibancada baixa. Arquibancada alta, curva geral, enfim. Tudo R$ 25. R$ 150 as cadeiras. Lembrando que já foram vendidos mais de 3 mil ingressos. Promessa de casa cheia, viu, Luiz? Para segunda-feira. Ô, Raí, eu faço até uma sugestão ao público, ao torcedor regatiano, você, torcedor regatiano, que segunda-feira estará no estádio Repelé. Assim como o Raí acabou de falar que lugar de regatiano é no estádio Repelé. Até uma sugestão, não sei se é válido, sabe, Raí? Ou se pode fazer essa sugestão aqui no canal. Mas quem for para o estádio Repelé, minha gente, leva um brinquedo, independente do que você está pagando. Se R$ 2, assim como o Raí falou, se 10, se 15, se 20, se 100, sem a cadeira especial, leva um brinquedo aí, que quem sabe a diretoria junta aí, não é, Raí? Com tudo e doa aí para as crianças que precisam brincar, que precisam distrair-se um pouquinho mais. Aí eu não sei nem se pode cogitar isso do torcedor regatiano levar um brinquedo, mas só acho que seria interessante, viu, Raí? Ô, Luiz, só para a gente enfatizar mais essa questão do brinquedo, a gente que é de Rio Largo aqui, né? Tem muita gente que nos conhece, sabe, mas para quem não sabe, a gente é de Rio Largo. O pessoal da Mancha Azul de Rio Largo, o famoso BVL, né? Vai estar fazendo uma ação social com as crianças aqui no nosso conjunto Antônio Lins, na primeira quadra, e eu vou dar uma passada lá, se fazer presente. Parabéns ao pessoal que é daqui de Rio Largo que nos assiste. Você que quer fazer parte da ação social, o BVL vai estar aqui no Conjunto Antônio Lins a partir das 2 horas, beleza? No mais é isso, Luiz. Alguma coisa para acrescentar? Só acrescentando, só parabenizando você, Raí, que eu vejo dentro dessas ações sociais, você está sempre aí com um brinquedo também para a criança, um lanchinho, um suco, um refrigerante, uma coisa. Sempre que você pode, você está sempre junto desse pessoal. Isso daí é muito grande para você, para o canal, para mim, para a nossa família, para família Papo de Bola, para todo mundo, viu? Desejo daqui do fundo do coração um grande abraço e um beijo a toda a criançada alagoana aqui nesse final de semana. Que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar toda a criancinha que precisa de carinho, não só aqui em Alagoas, mas pelo Brasil, pelo mundo, velho. Principalmente, né, eu vi aí nas redes sociais as crianças pulando de alegria porque existe essa trégua lá na guerra no Oriente Médio. Isso é muito difícil de ver, viu, Raí? As crianças que realmente estão passando sufoco, pulando de alegria porque os países deram uma trégua aí, uns 5 dias para pensar. E quem sabe Deus possa intervir nessas situações todas. E a todo pessoal, um abraço. Amigo. Beleza, galera. Como eu costumo dizer, Deus está vendo sempre. Beleza? Mas é isso, um abraço. Deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu.